Daniel capítulo 1, abra sua Bíblia, o texto também será projetado. Eu lerei todo o texto de Daniel, peço que você preste atenção. 21 versículos, preste muita atenção na leitura desse texto. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes, levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Senhor, nós precisamos da sua iluminação nesse momento, Pai. Espírito Santo, fala conosco através dessa mensagem, ó Deus. E que o seu nome seja exaltado em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de deixar para vocês é que hoje nós vamos falar um pouquinho desse texto, que é bem conhecido de todos. Tenho certeza que, se não todos, ou a maioria aqui, já ouviu, já leu essa história, e já ouviu um ou mais sermões sobre Daniel, capítulo 1, sobre a vida de Daniel.
Esse texto é muito usado em acampamentos de jovens e adolescentes, dado o fato que a possibilidade aqui, quando Daniel foi levado para a Babilônia, é que ele tinha 10 anos, ou seja, um adolescente. E é muito importante nós colocarmos o contexto aqui, o contexto como se eu olhasse com o olhar de um judeu, e o contexto aqui é que a Babilônia veio e basicamente destruiu o povo de Deus e fez o povo de Deus cativo, destrói Jerusalém, basicamente 3 visitas aqui, eu não quero me ater a isso, mas fez o povo de Deus cativo e os leva para a Babilônia. E eu fico pensando, sempre tentando me colocar, como se eu vivesse nesse tempo. Com certeza, quando eu visse o reino da Babilônia invadindo Jerusalém, eu iria olhar e falar: agora tudo foi por água abaixo. Agora, literalmente, eu vou morrer, nós seremos destruídos, nós viraremos escravos, as mulheres serão abusadas e filhos se tornarão escravas, e uma desgraça tremenda vai acontecer. Não tem como nós fazermos nada. E o contexto aqui sugere aplicações para um povo que está sofrendo. Quando tudo sai do nosso controle e as coisas vão por água abaixo. E sem nenhuma comparação aqui com esse período bem específico, eu e você passamos por momentos das nossas vidas que realmente tudo vai por água abaixo e tudo sai fora do controle, não é verdade? Tudo. Você olha para um lado, você tenta alguma coisa, a situação não resolve. Você olha para o outro, você tenta alguma coisa, a situação não resolve. Você fala para Deus: Deus, será que o Senhor se esqueceu de mim? Por que que isso tudo está acontecendo? Por que que isso tudo está acontecendo, meu Deus? E muitas vezes nas nossas vidas é assim também. Sai tudo da aparente normalidade e a gente se desespera. E esse livro aqui, ele foi escrito como um encorajamento para um povo que estava literalmente sofrendo. E se você, meu irmão, está sofrendo em sua vida, em sua família, é bem possível que hoje Deus quer falar tremendamente com a sua vida. E eu agradeço a Deus por esse texto maravilhoso de Daniel. E sabe de uma coisa muito importante? Deus nunca escondeu, coloca aí para mim, Pablo, Daniel 9:11, Deus nunca escondeu os motivos que esse povo foi cativo. Ou seja, que Nabucodonosor e a Babilônia invadiu o povo de Israel. Olha porque o povo de Deus foi para o cativeiro. Sim, diz o texto, todo Israel, o que aconteceu? Vamos ler lá? Transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós. Por quê? Vamos lá? Porque temos pecado contra ti. Olha a responsabilidade aqui da invasão do povo. Por que que o povo estava sofrendo? Por causa do pecado. Por causa do pecado. E a Bíblia nunca escondeu isso. Olha, muitas vezes em nossas vidas nós sofremos por causa do pecado. E é tão importante quando a gente vem e escuta até uma palavra dura, que um irmão aqui, tanto faz quem está falando aqui, orando, fala: se arrependa. E o momento de pesar do culto, como muito bem disse o presbítero Lucas, se torna um momento de alegria, porque esse momento aparente de acusação, na verdade é um momento de amor de Deus para a sua vida. Fala: olha, arrependa-se dos seus pecados, desse caminho mau. E quando você confessar os seus pecados, você pode crer que Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E isso torna essa parte do culto maravilhosa, porque agora, depois de confessarmos os nossos pecados, nós podemos orar pelos nossos irmãos, nós podemos adorar a Deus em alegria, e nós podemos agora, nesse momento, sermos alimentados pela palavra de Deus, para mais uma semana de batalhas, de lutas,
derrotas para mais uma semana que nós vamos confiar no Senhor. Olha só, eu quero fazer um caminho aqui nesse texto com você, mostrando te dando algumas informações desse texto, talvez para você até algumas curiosidades, e fazendo aplicações desse texto para as nossas vidas. Se nós pegarmos os versículos 1 e 2, nós vamos ver marcos cronológicos aqui, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, e você viu no último versículo lá, que Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro, e eu não quero me ater a marcos cronológicos aqui, a não ser falar para você que Daniel passou 70 anos, mais ou menos, na Babilônia, sendo usado por Deus. Esse homem de Deus, essa inspiração para muitos jovens, homens e mulheres, passou 70 anos em um lugar que muitos de nós diria, injusto esse homem passar nesse lugar, né? Um homem de Deus desse, que resolveu firmemente injustiça que vem em nossa mente muitas vezes em falar, por que pessoas boas sofrem, né? Ou por que pessoas aparentemente boas sofrem? Passa isso na minha mente também. Mas quando eu olho para o Senhor Jesus, e o quanto uma pessoa realmente boa sofreu, eu falo, eu não sou nem digno de ser chamado um perto de bom, perto do meu Salvador. Dito isso, eu não quero me ater aos marcos cronológicos aqui, mas o versículo 2 diz, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Essa expressão, o Senhor lhe entregou, eu vou deixar lá para o final, guarda essa expressão aí, eu vou deixar lá para o final do sermão, ok? Só me ater ao que está acontecendo no versículo 2, pode deixar aí. E aqui, teve uma batalha, basicamente teve uma batalha, pode colocar o 2 aí. Teve uma batalha, onde o povo da Babilônia venceu o povo de Israel. E nessas batalhas antigas, elas evocavam batalhas de deuses, e basicamente o povo cria que quando alguém vencia, significava que o seu Deus era mais forte que o Deus da outra pessoa. Até mostra aqui que para comemorar essa vitória, Nabucodonosor leva os utensílios da casa de Deus para a casa do seu Deus. É a ideia dos despojos de guerra aqui, onde um ganhava a guerra do outro e pegava os bens preciosos e levava para a sua terra, como comemoração daquela vitória, mostrando então que o seu Deus era mais forte porque ganhou aquela guerra. Sabe onde você consegue ver isso claramente? Quando Elias disputa com os profetas de Baal. Então ele manda ali fazer um sacrifício, que viria fogo do céu, colocar água, e Elias ali com um tom de até irônico ou caçoando, ele fala, cadê o seu Deus? Seu Deus está dormindo, Baal está dormindo, faça mais barulhos, para provar ali uma guerra de deuses, qual Deus realmente era mais forte. É óbvio que você está falando, talvez pensando, mas pastor, você está falando que o nosso Deus é mais fraco? Lembre-se do início do versículo, ok? Aqui o início do versículo é muito importante. O Senhor lhes entregou, por mais que a gente não consiga compreender agora, vamos chegar lá no fim do sermão e tentar compreender isso. E olha que detalhe interessante, lê comigo lá, para onde Nabucodonosor levou? Levou-os para a terra de Sinar. A Bíblia já havia falado da terra de Sinar. A Bíblia já havia falado. E Daniel, esse livro maravilhoso, que faz alusão ao final dos tempos, até chamado do livro do Apocalipse do Antigo Testamento, ele também faz alusão ao livro da criação de Gênesis, não só por uma vez. E ele faz uma citação muito importante aqui. Terra de
Sinar. Lá em Gênesis 11, falando que os homens em rebelião a Deus partiram do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, Babilônia, um local de clara rebelião contra o nosso Deus. Tudo que a Bíblia fala da Babilônia mostra um local de oposição a Deus. Esse detalhe é muito importante, porque no Oriente que ficava o jardim do Éden. Eles saem do Oriente e vão para um lugar de oposição. A ideia aqui é que eles tomaram uma decisão totalmente contrária a Deus. Se Deus está pedindo para ir para lá, eu vou para cá. É interessante que depois da queda, o quadro se reverte. Os homens começam a ser escravos do pecado, e o Senhor chama de metanoia o arrependimento, onde Deus tira o nosso direcionamento em relação ao pecado e muda o nosso caminho agora para o outro lado. Perceba que tudo que vem do homem vai contrário a Deus, e Deus vem e nos pega e nos leva para mais próximo dele novamente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aqui, esse texto também fala algumas coisas interessantíssimas sobre o jovem Daniel. Olha só, esse detalhe aqui é mais um detalhe de informação para você, curiosidade aqui bíblica. Olha só o que esse texto fala de Daniel. Primeiro lugar, que Daniel, ele era belo, jovens bonitos, jovens de boa aparência. Daniel foi levado à força para o exílio. Aí tá as referências para você, tá? Ele recebeu o nome estrangeiro, Beltesazar. Ele recebeu de Deus misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ele recebeu de Deus, escrevi Deus com letra minúscula ali. Ele recebeu de Deus inteligência de todas as visões e sonhos. E no capítulo 2, 48, um detalhe que muita gente não cita de Daniel, é que ele se tornou governador na Babilônia. Pastor, por que você está citando isso, além de dar as informações do capítulo 1 que nós lemos? Porque isso mostra uma alusão novamente ao primeiro livro da Bíblia. Olha só que coisa legal. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, fala que um homem jovem, bonito, foi levado para uma terra estrangeira. Olha só que coisa. Foi levado à força para essa terra estrangeira. Lá em Gênesis, fala que esse homem recebeu um nome estrangeiro. Lá em Gênesis, fala que esse homem recebeu do Senhor um favor, e aí os seus líderes ali, ele recebeu o favor dos seus líderes, por causa daquilo que ele havia recebido de Deus. Lá em Gênesis, fala que esse homem também recebeu de Deus a capacidade para interpretar sonhos. E lá em Gênesis, fala que esse homem se tornou governador do Egito. Esse homem foi José. Olha que coisa interessante, que paralelo interessante, para mostrar uma coisa só para nós. Deus é quem levanta, quem derruba pessoas, e Deus continua soberano na história. Isso é muito importante para nós, muito importante. Então Daniel não está a primeira bolacha do pacote aqui não, Deus já havia feito isso daí, Deus já havia feito. Então nós podemos olhar para José, Daniel, e vermos qualidades que nós temos no nosso Salvador Jesus Cristo, mostrando que Ele conduz e continua conduzindo a
história. Versículos 3 a 7, algumas curiosidades para você, ok? Fala assim: disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, até a mudança de nomes. Primeiro, Aspenaz que escolheu e mudou os seus nomes, você sabe muito bem disso. Esses jovens, eles tinham algumas características. Esses jovens, a partir do momento que Jerusalém, o povo de Israel é tomado, Nabucodonosor tem uma estratégia aqui. Ele fala: eu quero jovens, ou seja, adolescentes aqui, para contextualizar melhor com a nossa realidade. Eu quero adolescentes sem nenhum defeito, ou seja, eles são sadios. Força física, tem força física para crescerem e se desenvolverem, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, conhecedores da ciência, versados no conhecimento e que ainda fossem competentes para assistirem no palácio. A ideia aqui é que ele pegaria o melhor de Israel, mas o melhor de Israel tinha que ser adolescentes, porque eles levariam para a Babilônia. E esses adolescentes, Maria vai com as outras, sofreriam uma lavagem cerebral dos sábios da Babilônia, esses agora já mais velhos, mais experientes, e esses adolescentes então se tornariam cidadãos da Babilônia. Por quê? Porque além de ser uma estratégia boa de guerra, o rei Nabucodonosor pegar o melhor do outro país e até aprender sobre esse outro país, ele evitaria muitas rebeliões. Por quê? Vai que esses escravos querem fazer uma rebelião. Eles não vão matar o povo todo aqui, tem gente deles aqui dentro. Olha a estratégia de guerra maravilhosa de Nabucodonosor. Ele ia doutrinar esses adolescentes, já falei para você que possivelmente Daniel tinha 10 anos aqui. Ele ia doutrinar esses adolescentes por 3 anos. E uma dessas doutrinações seria afastar esses adolescentes até das comidas que eles tinham costume de comer, por algumas razões aqui. Primeiro, é para eles de fato se tornarem cidadãos da Babilônia até nas coisas mais simples. Às vezes a gente liga tudo isso com... Tem coisas espirituais aqui, nós vamos chegar lá, tá? Mas a ideia aqui é que eles se tornassem na maneira de vestir, na maneira de comer, que eles fossem confundidos com o povo pagão. Isso daqui me fez me lembrar agora de uma coisa que eu não escrevi no sermão. Isso daqui nada mais é do que um discipulado. O que Nabucodonosor e a Babilônia estavam fazendo era discipulando esses jovens. E esses jovens iam viver de tal forma que eles seriam confundidos com o povo caldeu, o povo da Babilônia. Você se lembra de uma passagem lá da frente que um povo foi confundido com Cristo? Olha os cristãos aí, a maneira deles falarem, a maneira deles se vestirem, a maneira deles dividirem as suas refeições, é a mesma maneira do rabino de Nazaré. Olha só que coisa interessante que nós aprendemos aqui. Eles mudaram até os seus nomes. Só aí a verificação dos nomes para você. Curiosidade apenas para a gente passar o que significa e o que passou a significar. Marduk, o grande deus da Babilônia, de Bel, é o grande deus da Babilônia. Mudaram os nomes deles com significados do povo de Israel, agora para nomes com significado do povo da Babilônia. Ou seja, na sua essência, você já é um adorador, agora do Deus da Babilônia. É interessante como isso mostra uma coisa muito legal para nós, que esse mundo tomado por deuses, esses deuses querem absolutamente tudo de nós. E o nosso Deus, o Deus verdadeiro, não é diferente. Isso pode gerar uma pergunta para nós.
O quanto nós temos que ser cristãos? O quanto nós temos que dar ao Senhor? Deus não requer nada além de tudo, tudo, tudo. É isso que mostra, é a ideia aqui. Até no nome deles, eles são adoradores. Agora, do Deus da Babilônia. Eles são adoradores do Deus da Babilônia. E o texto vai prosseguindo. Deixa eu só ver qual slide que eu estou aqui. Pronto. Agora do 8 ao 21. O do 8 ao 21, Daniel fala uma coisa interessante, que você sabe que Daniel resolveu firmemente não se contaminar. E esse termo aqui, quando você vai estudar o termo contaminar, ele tem ligação com coisas religiosas, ok? Então nós podemos ter algumas interpretações aqui do porquê Daniel não fez. Duas se sobressaem aqui. Mas isso tem a ver com religião, tem a ver com adoração. A primeira mais comum, que eu não estou nessa, é que ele não quis comer das finas iguarias do rei por causa da dieta do povo judeu, ok? Mas na dieta do povo judeu podia tomar vinho também. E aí, a não ser que ele fizesse o voto, né, de nazireu. E aí, a segunda interpretação é uma interpretação de religião também, de adoração também, é que essas comidas no palácio do rei, como era muito comum esses rituais, antes de servir a comida para o povo, as comidas eram dedicadas aos deuses. Daniel, estando ali dentro, ele estava se alimentando e fazendo uma adoração direta ou indireta dos deuses babilônicos. Perceba que a primeira também faz um pouco de sentido, por causa da dieta do povo de Israel. Mas é muito provável, por causa do vinho, né, também, que ele não queria, ele resolveu, porque era uma adoração direta ou indireta aos deuses da Babilônia. Eu fico pensando na Bíblia, falando que quer vocês comam ou bebam, vocês devem fazer absolutamente tudo para a honra e glória do Senhor. Isso mostra um detalhe muito importante para mim e para você, que até as coisas mais simples da vida, que seja pegar um papel do chão de bala que alguém tacou, elas também são atos de adoração ao nosso Deus. Adoração não é só estarmos aqui em culto, isso daqui é muito importante, essencial, abençoa a nossa vida. Deus tem bênçãos especiais quando o povo dele se reúne, mas a adoração é viver o dia a dia, na simplicidade do dia a dia, para a honra e glória de Deus. É isso que ele requer do seu povo. Quer vocês façam as coisas mais básicas, vocês devem fazer tudo para a honra e glória do Senhor. E aí, ele decide então não contaminar-se. E aqui o texto tem uma coisa que é muito interessante aqui. O texto fala assim: então Deus deu o favor de Aspenaz a Daniel. Ironia, sabe por quê? Porque Aspenaz não atende o pedido de Daniel. Olha só. É irônico isso, né? Esse é um detalhe que muita gente passa despercebido. O texto fala: Deus deu o favor de Aspenaz, que é o chefe dos eunucos, a Daniel. E logo abaixo, Aspenaz fala: como eu vou atender o seu pedido? Ele tem medo do rei. E sabe que Aspenaz está certo, porque Nabucodonosor era um rei bem maluco. De repente, ele acorda de um sonho e manda matar todos os sábios. No outro dia, ele faz uma estátua e manda o pessoal para a fornalha. Muito bem, colocado aqui no Conexão Kids. Imagina o que ele faria com o seu chefe se o chefe o desobedecesse. Uma ordem simples, né? Se Aspenaz está desobedecendo até a ordem simples, imagina o que ele pode estar fazendo por trás. Não atende o pedido. Olha só.
Porque depois ele vai falar com o chefe da cozinha. O chefe da cozinha atende os seus pedidos. Daniel pede para fazer um teste de 10 dias aqui. 10 dias. Certamente esse número 10 quer dizer muita coisa aqui. Primeiro que 10 dias não faria diferença nenhuma nessa dieta aqui. A ideia do texto, quando a Bíblia vai falando novamente 10 dias, e mais de uma vez aparece o termo 10 dias, é mostrar que teve algo espiritual nesses 10 dias, claramente espiritual. Foi Deus que fez esses jovens ficarem mais fortes, você sabe da história. Mas o que eu queria só destacar aqui é Daniel ter falado com Aspenaz e depois ter falado com o chefe da cozinha. As tentativas de Daniel também. Olha, Daniel tinha o favor do Senhor. Ele tinha o favor do Senhor, segundo o texto. Mas ele não deixou de tentar. Olha, eu vou tentar alguma coisa aqui. É basicamente assim, Deus, me dá uma ideia aqui que eu preciso tentar alguma coisa aqui para te obedecer. Me dá uma ideia aqui, Deus, em nome do Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Isso tem uma aplicação muito boa para nós. Porque nós precisamos pedir ideias para Deus, para obedecermos ao Senhor e para alcançarmos pessoas também. Deus, me dá uma ideia em nome de Jesus. Me dá uma ideia do Senhor, me dá uma ideia numa programação, me dá uma ideia de chamar uma pessoa. Eu não queria ter falado hoje com essa pessoa na igreja, mas nós fomos depois da aula de luta no mercado, e uma moça chegou na Jéssica, ela estava com a camisa da IPJB, e a moça falou assim, nós estávamos passando no caixa, enfim, e ela falou assim, aqui ó, vem aqui fulana de tal, ela é daquela igreja lá, presbiteriana lá do Bosque. Ai, bênção, né? Eu estou chegando. Ah, o que aconteceu? Não, é que chegou um moço, há um tempo atrás aqui, me chamou para ir na igreja. Essa moça nunca veio, né? E eu lembrei desse moço, ele estava no mercado hoje mais cedo, e eu fui falar com ele. Porque esse moço me chamou para ir na igreja. E essa moça anotou o nome da igreja num papelzinho lá. Que letrinha feia, viu? Às vezes tem que pedir para Deus dar misericórdia para escrever bem. Não dava para entender nada, ali é só revelação para ver o que estava escrito ali. E eu falei para a moça, aí falei para ela o nome da igreja, a Rua Caviunas, tal, a igreja lá do Bosque. E aí, por coincidência divina, a moça é minha vizinha de frente de casa, que mudou para lá há um mês. E aí nós já nos apresentamos. Mas o que eu queria dizer com isso? Não é nada de ideias aqui, mas as tentativas de convidar. Esse irmão da nossa igreja, ele tentou e depois foi de novo, e espero que essa letra não seja dele, senão ele vai para a aula de reforço com a tia Osânia, e aí ele vai, escreve, vai tentando. A moça não veio na igreja. Só que ele não deixou de tentar, de fazer um convite. Às vezes nós precisamos de ideias. Às vezes nós vamos fazer um convite, não vai virar, mas a gente vai, sei lá, inventa. Ó, você tem filho, toma aqui um pirulito, uma caixa de bombom, vai na igreja domingo, ó, quero falar do amor do Senhor para você. Alguma ideia. A ideia. E Deus vai certamente abençoar se essa ideia tiver propósito de glorificar o Senhor. Deus vai abençoar, nós precisamos disso. A ideia de Daniel dá certo. Eles estão mais robustos e diz que até o palácio economiza, né? Eu acho, né? Vamos ver o preço dos legumes lá. E essa dieta passa para todas as pessoas. A nossa Nutri vai passar dieta do pós-culto agora, né? Falou que tem muita gente acima... Ela não falou não, brincadeira. Muita gente acima do peso, então vai ter que passar a dieta dos legumes no pós-culto também. Essa dieta, a ideia de Daniel dá certo, passa para todas as pessoas. E depois de um tempo, diz o texto, o rei avaliou esses 4. E eles eram os mais sábios dentre todos ali. Eu só queria pôr um detalhe aqui. Depois de quanto tempo?
3 anos. 3 anos. Às vezes a gente pega o detalhe de Daniel e fala, não, Daniel estava lá do lado do rei, estava servindo. 3 anos. Isso daqui mostra a importância do processo também em nossas vidas. Porque Deus, quando quer nos usar, muitas vezes Ele nos moe, muitas vezes Ele nos manda para o deserto, muitas vezes Ele tem um período probatório ali. Então, se eu e você, se você nessa noite está num período difícil, honrando ao Senhor, espero que acabe logo, porque Deus vai te usar a partir dessas dificuldades que Ele te dá também. Deus não desperdiça tempo com o seu povo. As coisas aparentemente ruins para nós são tratamentos pedagógicos de Deus para nós. Deus não desperdiça tempo com o seu povo. E Deus quer nos usar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não foram achados outros como eles. E aí o versículo 21 fala o rei Ciro da Pérsia, né? Daniel ficou até a Pérsia dominar a Babilônia. Só um detalhe, Pérsia, atual Irã, Babilônia, atual Iraque. E esse rei Ciro permitiu que os israelitas voltassem para Jerusalém. Resumindo essa história aqui, eu estou focando em Daniel aqui até agora, intencionalmente, passaram 70 anos de uma mente brilhante, 70 anos usados onde Deus quis. Isso daqui é um detalhe muito importante. Porque às vezes, por causa da cultura, nós temos filhos brilhantes, então nós queremos eles nas melhores escolas, nos palácios. Ser brilhante é ser usado por Deus onde Deus quer nos usar. Isso daqui é um detalhe importantíssimo para nós. Às vezes nós estamos num lugar assim, esse lugarzinho aqui, tá? Isso é pecado nosso, é a gente que quer estar lá. Mas Deus quer te usar onde você está. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E já partindo para o encerramento, para as nossas conclusões e encerramento, eu quero falar da parte mais importante desse texto. A parte mais importante do livro de Daniel e da história de Daniel não é Daniel. Não é Daniel. Mas sim, o Senhor é aquela palavra usada para o Senhor ali. No versículo 2, que eu pedi para você guardar o detalhe, fala assim: o Senhor lhes entregou. A ideia é, Deus deu o seu povo para o exílio. Deus deu o seu povo para o exílio. Versículo 9, diz assim, coloca aí por favor. Versículo 9. Ora, Deus concedeu, Deus deu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe, da parte de Aspenaz. Versículo 17. Ora, esses 4 jovens, diz o versículo 17, Deus, o quê? Deu o conhecimento e a inteligência. Mas a Daniel, Deus deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Quando nós pegamos a história de Daniel, nós vemos esses jovens e Daniel sendo usados, ou através desses dons, nos próximos capítulos. Mas a ênfase desse texto é mostrar a ação direta e indireta de Deus. A ênfase também, eu já falei para vocês, nos 10 dias, quando Daniel faz uma proposta ali para o chefe da cozinha, onde por 10 dias eles comeriam legumes e seriam ali avaliados. A ênfase aqui é que Deus agiu indiretamente ou diretamente na vida deles e Deus fez algo surpreendente na vida deles. Presta atenção. Deus deu Israel nas mãos da Babilônia. Deus deu a Daniel o favor de Aspenaz. Deus deu a Daniel e seus amigos conhecimento. Deus deu a Daniel e a seus amigos a inteligência de visões e sonhos. Qual é a grande história do livro de Daniel? A grande história do livro de Daniel é mostrar que esse Deus, Adonai, o dono de tudo, age
ativamente na história, cuida do seu povo, mesmo no exílio, usa seu povo para abençoar os exilados e continua sendo soberano entre tudo e entre todos. O livro de Daniel não fala sobre Daniel. O livro de Daniel aponta para o Deus da história. E é muito importante aqui mostrar o Deus que concedeu coisas. Deus deu o seu povo, Deus deu o favor, Deus deu a inteligência de revelações e sonhos. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, lá na frente, fala que Deus deu uma coisa muito melhor ao povo. A palavra de Deus diz que na plenitude dos tempos, Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero falar uma coisa para você. Quando nós vemos a história de Daniel e do povo de Deus no exílio, nós vemos a graça e os cuidados de Deus até no exílio. E o Deus que cuidou do povo dele no exílio, é o mesmo Deus que tem cuidado da sua vida, mesmo que você não veja. É o mesmo Deus que está agindo direta ou indiretamente na sua história, porque você é filho dele, você é amado pelo Senhor, e é tão amado que Ele enviou o seu próprio Filho para perdoar os seus pecados. E isso é muito importante, muito importante. Assim como Deus cuidou do povo dele no exílio, Ele cuida de nós. E sabe de uma coisa? O apóstolo Pedro, a palavra de Deus no Novo Testamento, fala que nós estamos também no exílio aqui, por quê? Porque ele vem falar que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial. E diz o versículo, a nossa pátria é celestial, onde nós aguardamos o nosso Salvador Jesus. Sabe, meus irmãos, Ele cuida de nós, Ele cuida da sua vida aqui. E Ele voltará para nos buscar desse exílio e levar para a terra prometida, para Canaã espiritual, para os céus dos céus, onde lá não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, não haverá mais nada, porque as coisas antigas já passaram. O texto de Daniel mostra que o Senhor é soberano na história, nas nossas vidas, e tem cuidado de nós. Por isso que a Bíblia sempre diz, a Ele toda a glória eternamente, amém. E o que eu e você vamos fazer a partir disso? Já que o livro de Daniel aponta, é o Apocalipse do Novo Testamento, eu termino esse sermão com um verso de Apocalipse. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Continue firme, porque o Senhor está cuidando de você, e cuidará até o fim. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Ele te ama e tem cuidado de você, mesmo que as coisas saíram do controle, porque as coisas saem do nosso controle, mas não saem do controle do nosso Deus Adonai, o dono de tudo. A Ele toda a glória eternamente, amém. Vamos orar ao Senhor. Meus amados irmãos, tem muitas pessoas sofrendo, como já foi dito aqui pelo Valdinei, sofrendo e aparentemente por coisas que não têm saída. Eu queria orar especificamente com você nessa noite, em primeiro lugar,
por todos, mas com você que tem passado por momentos de tribulação. Se você tem pensado na sua vida agora e falado, pastor, eu não sei, eu estou passando por uns momentos que eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei aqui, eu já tentei lá, eu já tentei de tudo, eu não sei para onde ir, eu não sei o que vai virar da minha vida, eu não sei como resolver esse problema. E sabe, um dia todos nós passaremos essas situações. Mas eu quero te falar que Deus tem cuidado de você. Então, se você tem passado por esse momento, eu quero orar com você, eu quero que você fique de pé nesse momento, como um ato de clamor ao Senhor. Falou, Senhor, me ajuda, me ajuda. Olha, parece que eu estou no meio do exílio, no meio do buraco, no meio da tempestade. Senhor, me dê o seu favor como o Senhor deu para Daniel. Se você tem passado por isso, fique de pé. Atos capítulo 4, a partir do versículo 23, até o final. Diz assim a palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eu queria que nós lêssemos todos o versículo 29. Vamos lá, erga sua voz. Agora, você intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Queria pedir para o pastor Devanir fazer uma oração e que o Senhor, o Espírito Santo, nos ilumine nessa manhã, fale conosco, transforme o nosso coração e nos encoraje através da palavra dele. Senhor Deus, nós te louvamos por essa grande oportunidade, privilégio que o Senhor nos concede, estarmos na tua casa, podermos adorar e bendizer o teu nome. Agora, Deus, nós vamos ouvir a exposição da tua palavra. Derrama da tua misericórdia sobre a vida do teu servo e o use de maneira poderosa para falar aos nossos corações. Para que, ó Deus, pela instrumentalidade do Espírito Santo, todos nós sejamos alcançados e transformados pelo poder da tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja que Deus usa. Qual é a igreja que Deus usa? Esse é o tema que eu gostaria de propor através dessa mensagem. Irmãos, após a ressurreição do nosso Senhor Jesus, ele pede para os discípulos, quais ele aparece, para eles ficarem em Jerusalém, porque eles tinham que esperar a promessa do Pai, qual seria o Espírito Santo enchendo todo o seu povo, todos os seus filhos.
o selo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, que vem através de quando o Senhor nos toca, o Senhor muda o nosso coração. E o Senhor fala sobre isso, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então eles aguardam na cidade de Jerusalém, onde vemos basicamente uma data oficial da abertura do Evangelho para o mundo. Nós sabemos já que no Antigo Testamento o Senhor Yahvé já havia usado o seu povo para alcançar alguns povos gentios. Mas aqui oficialmente o Evangelho se dá ou se expande a todo ser, a toda criatura, a todo o povo de Deus. E o Israel de Deus passa a ser um Israel espiritual, a qual hoje, mais de 2000 anos, nós fazemos parte pela graça de Deus. O Espírito Santo desce sobre aquele povo. O povo, então, vê maravilhas acontecendo ali. E uma característica fica notória ou notada ali naquele povo. A característica que o próprio Senhor Jesus havia falado. Vocês receberão o Espírito Santo com um propósito. Vocês serão cheios do Espírito com um propósito. Vocês receberão o poder do Espírito Santo com um propósito. Para serem as minhas testemunhas. Para ter coragem de testemunhar. Para ir Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Para testemunhar em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo inteiro. Vocês receberiam isso, eles receberam o poder do Espírito Santo e foram isso que eles começaram a fazer. A testemunhar do Senhor, a falar do Senhor, com ousadia na pregação da palavra. Porque, irmão, se tem uma coisa que toca o coração das pessoas, ou a única coisa que pode tocar o coração das pessoas, não é a placa da nossa igreja, não é se a nossa igreja comprou um terreno, não é se a nossa igreja construiu, não é se o nosso pastor é o famoso da internet, e sim o poder da palavra de Deus que habita em nós. Poder da palavra de Deus e do Espírito Santo que toca o coração das pessoas. Então eles ali começam a falar do Senhor, do amor do Senhor, do arrependimento para as pessoas. Só que quando você começa a falar, ou quando você começar a fazer isso, quando você começar a investir em missões, pode ter certeza que os problemas virão. Porque a Bíblia fala que é nós que atacamos o inferno. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a palavra de Deus, pelo poder do Senhor. Então os problemas começam a... Pedro e João são chamados ali pelo órgão fiscalizador local e são simplesmente proibidos de falar do nome do Senhor. Eles reconhecem que eles haviam estado com aquilo que eles viram. Eles não poderiam deixar de falar. Por isso, chegamos no nosso texto. E aqui vemos 4 características da igreja que Deus usa. Pedro e João vêm com os irmãos e logo no versículo 24, nós temos a nossa primeira característica. Ouvindo isto, unânimes. Pedro e João vêm e contam para a igreja tudo o que havia acontecido com eles. Olha, nós estamos com problemas assim, nós estamos pregando o evangelho, nós estamos obedecendo a palavra do nosso Senhor Jesus, nós estamos fazendo a vontade do Senhor Jesus, mas nós estamos sofrendo perseguições, nós estamos tendo problemas, nós estamos sofrendo uma opressão enorme. Igreja, o que nós vamos fazer? Mas o primeiro princípio, eu quero deixar justamente essa união da igreja. A primeira característica que Deus usa é a igreja que é unida. A igreja que é unida e sabe que depende do nosso Senhor.
A Bíblia Sagrada, ela usa muito a ideia de unânimes, de unida, que justamente é todos com uma mente, todos de comum acordo, todos com uma paixão. E é interessante que no livro de Atos dos Apóstolos, nas Escrituras Sagradas, o livro das missões das Escrituras Sagradas, é onde aparece esse termo mais de 90% das vezes. E você pode enxergar um crescimento exponencial da igreja através da união que o Senhor Jesus Cristo nos pediu. Unânimes em oração, unânimes no templo, unânimes levantaram a voz, unânimes tomaram decisões, unânimes foram juntos a um lugar, foram para outro lugar. Irmãos, se nós queremos uma igreja forte, nós precisamos de uma igreja unida. Unida. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não deixemos de congregar, diz as Sagradas Escrituras. E aqui, quero excluir um pouco vocês aqui que estão presencialmente na igreja para falar com aqueles irmãos que nos escutam. Irmão, que já não vem à igreja há mais de um ano, você não pode ficar longe do povo do Senhor. Você não vai conseguir viver longe do povo do Senhor. O seu lugar é aqui. Às vezes você está com medo ainda da pandemia, e todos nós estamos. Mas se tem um lugar seguro para você estar, é na casa do Senhor. Distanciamento, higienização. Você precisa voltar para a casa do Senhor. Seu lugar é junto com o povo do Senhor. Esse povo que te fortalece, esse povo que te anima, esse povo que está orando pela sua vida. Nunca se esqueça disso. Nunca o culto online vai substituir o culto presencial. Nunca. O Senhor nos criou e nos chamou para estarmos juntos. Juntos. Pessoas com costumes diferentes. Pessoas, um que ergue a mão na hora do louvor, outro que senta na hora do louvor. Um que ora mais alto, outro ora mais baixo. Um que dá glória a Deus na hora da mensagem, do louvor, outro que não dá. Mas nós somos o povo do Senhor, chamados para estarmos unidos no Senhor. E eu vi a pessoa que comentou antes da pandemia, no Facebook eu vi, longe da igreja, mas não do Senhor. Irmãos, isso é uma mentira enorme que o diabo tenta plantar em nossas vidas. Longe do povo de Deus, longe do Senhor, porque nós somos o corpo de Cristo, o povo escolhido para estar juntos no Senhor e dependentes do Senhor. Então volte para a igreja, meu irmão, minha irmã. A igreja nos fortalece, a igreja nos instrui, a igreja faz a gente aprender mais do Senhor. E pela graça de Deus, também agora nós podemos já ir voltando. Pela graça de Deus, a vacinação tem surtido muito efeito, glória somente a Deus por isso. Mas a primeira característica da igreja que Deus usa é a igreja unida. Unida. Unida em um só propósito. E o texto continua. Essa igreja unida, ela está fazendo o quê? Então nós vemos aqui a segunda característica da igreja que Deus usa. É a igreja que ora. A igreja que ora. Vamos, o versículo 24, vamos ler todos juntos, novamente? Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar
e tudo que neles há. O que eles fizeram, irmãos? Oraram. Coisa maravilhosa. Quer atitude mais de dependência do Senhor do que a oração? Nós não podemos viver sem oração. E o resumo do livro de Atos, você vai ver, se você ler o livro todo, você vai perceber uma coisa. Deus pode usar qualquer pessoa, Deus é soberano. Mas Deus usa quem? Ora. Quem é dependente dele. O livro de Atos mostra muito claramente isso. A vida de oração, de dependência das pessoas. Irmãos, fala a verdade. Qual é a reunião da igreja que menos dá gente? Misericórdia, irmão. Misericórdia pela... Deus é muito gracioso conosco mesmo. Deus é muito gracioso. Deus é muito gracioso pelo segundo motivo, que talvez não importa muito a quantidade, mas importa quem está orando, o propósito de quem está orando. Mas, irmãos, nós precisamos frequentar as reuniões de oração, estarmos em oração. Nós precisamos dedicar mais tempo em oração em nossos lares. Quando o Senhor tem nos encontrado no nosso quarto, no secreto, como você queira dizer, em oração, de joelhos, chorando pelas pessoas, chorando pela nossa família, chorando para o avanço do reino. Quando Deus tem te encontrado assim, meu irmão? Nós precisamos orar, porque a igreja que Deus usa é a igreja que ora. Em Atos aparece mais de 20 vezes, as palavras orando, suplicando, orando, suplicando, orando e suplicando. Uma vez eu escutei o pastor Zé João num congresso lá de Manaus falar: meus irmãos, se até Jesus precisava orar, imagine eu e você. Eram os mortais pecadores. Você já pensou nisso? Irmãos, mas quando nós entendemos isso, ninguém segura a igreja que ora. A igreja que ora, ela é ousada. A igreja que ora, planta novas igrejas. A igreja que ora, compra um terreno durante a pandemia, louvado seja o Senhor. A igreja que ora avança. A igreja que ora vai. A igreja que ora não tem medo de desafios que glorificam a Deus. Nós precisamos ser uma igreja que ora, porque uma igreja que ora é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Tem que orar, irmãos. Tem que orar, tem que orar. Às vezes nós chamamos as pessoas e achamos que nós vamos dar um jeitinho para fazer as coisas. Mas nós temos que orar. Nós servimos o Deus das bênçãos. Nós servimos o Deus dos recursos. Nós servimos um Deus que abre portas. Nós servimos um Deus que abre portas para a compra do terreno. Nós servimos um Deus que vai abrir portas para a construção de mais uma igreja. Amém? Amém? Irmãos, esse é o nosso Deus. Às vezes nós cantamos... É bom, não existe nada melhor ser amigo de Deus, a igreja em oração, mas nós precisamos dedicar tempo em oração. A igreja forte é a igreja que ora. Que ora. Grande pregador batista, reformado, Charles Spurgeon, dos maiores pregadores que essa terra já teve. Uma vez perguntaram para ele qual o segredo do sucesso ministerial. E às vezes a gente vê alguém destacando, a gente quer saber o segredo. Tem um método novo. Tem alguma coisa nova para fazer isso, para comprar aquilo, para a igreja avançar. E ele muito sabiamente disse: a minha maior força é quando estou de joelhos. Esse é o segredo. E nós sabemos pela história que tinha uma igreja que orava pelas pregações
dele, orava por ele, orava pelo culto, orava por aquele encontro com Deus, onde Deus iria falar a palavra através do pregador. Hoje, como pastor, eu dependesse da sua oração, para a pregação de hoje ser uma pregação exponencial, como seria a pregação de hoje? Se eu perguntasse, você orou pelo pregador antes de vir para a igreja? Pelo culto? Depois que eu vim no ministério, eu fiquei pensando nisso. Falei, eu acho que eu só orava as orações ritualísticas. Deus abençoe o culto em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, já orei. Quantos de nós oramos pelos nossos pastores? Senhor, em nome de Jesus, fortifica o pastor Ciêncio, o pastor Devanir, o pastor Felipe, os presbíteros que vão trazer a mensagem do Senhor, porque é a palavra do Senhor que vai ser exposta em nome de Jesus. Usa as vidas deles, cuida da família deles. O Senhor deu ousadia para eles. O Senhor deu ousadia para o conselho tomar decisões. Irmãos, se dependesse disso, como estaríamos? Como estaríamos? Patrick Johnstone fala: quando o homem trabalha. Mas quando o homem ora, é o Senhor que trabalha. Meus irmãos, eu gosto das histórias dos pastores presbiterianos. Tem um pastor escocês presbiteriano e talvez ali, como nós vemos no livro de Atos, nós vamos ver nesse texto, tinha um equilíbrio enorme entre vida de santidade, paixão, pastor avivado e centrado na palavra do Senhor, chamado Robert McKenney. O pastor Robert McKenney, da Escócia, que morreu muito cedo, por sinal. Quando alguém ia falar que ia orar por ele, ele dizia: ore por mim, para que eu possa ser mais santo, mais sábio, menos como eu mesmo e mais como o meu Senhor é. Ele tinha uma vida de piedade incrível, uma vida de dedicação ao Senhor incrível. E os relatos históricos, irmãos, de quando o pastor Robert McKenney subia para o púlpito, igual quando o pastor me chamou ou chama alguém, diz que as pessoas já sentiam o poder do Espírito Santo e muitos já começavam a chorar, tremendo o poder do Espírito Santo e da presença do Senhor que ele tinha em sua vida. Irmãos, não é o pastor presbiteriano, não é o crente, e sim o crente que depende do poder e da presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de uma igreja assim. Nós precisamos ser assim, irmãos. E às vezes você que está me olhando, glória a Deus, porque eu vejo muitos cabelos brancos daqui, glória a Deus pela vida de vocês. Mas, irmãos, às vezes nós estamos orando e falando: isso é para os mais jovens. Esse negócio de trabalhar na igreja, trabalhar no reino, é para os mais jovens. Tem mais força. Irmão, se envolva no reino do Senhor. Venha ajudar com as crianças. Venha servir na igreja. Venha fazer um café. Venha fazer uma limpeza. Se envolva no reino do Senhor. O trabalho do reino não para nunca. Não tem aposentadoria, irmãos. Se envolva. Mas eu não tenho forças. Você tem experiência para conduzir os mais jovens. Você tem a experiência de já ter visto coisa para os mais jovens não fazer. Mas se envolva no trabalho do Senhor, se envolva mais com a igreja. Seja mais generoso em missões. Doe o seu tempo. Doe. E é o Senhor quem vai te abençoar, irmão. Senhor quem vai te abençoar, porque é Ele que abre portas. E é o Espírito Santo que faz as coisas acontecerem. Mas em terceiro lugar,
A igreja que Deus usa é a igreja que conhece a palavra de Deus. E se você observar o texto, eles estão fazendo uma oração. E aí vem a pergunta: por que então esse ponto, a igreja que conhece a palavra de Deus? Porque além deles citarem na oração o Salmo 2, isso talvez seja secundário aqui. Porque quando a gente pensa, até o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus. Mas eles têm teologia pura aqui, Bíblia pura nessa oração. Se eles oraram dessa maneira é porque eles conhecem ou conheciam a palavra, as características do Senhor. A igreja que Deus usa é a igreja que conhece a palavra. Se você vê, eles começam já no versículo 24, reconhecendo a soberania e o Deus da criação. O Senhor que é soberano, que criou todas as coisas. O Senhor que revela as coisas. O Senhor que governa o universo, como diz o versículo 28. Eles começam a falar da história, começam a falar e concluem que tudo havia sido conforme o Senhor predeterminou. É Bíblia pura nessa oração aqui. Eles conheciam as Sagradas Escrituras. Em todo momento eles glorificaram a Deus, glorificavam a Deus. Eles citaram até Herodes e Pôncio Pilatos, que faziam parte do plano de Deus na crucificação de Jesus. Eles conheciam a palavra de Deus. Irmãos, às vezes nós somos tentados a achar que são coisas ocasionais que acontecem com a igreja, são coisas ocasionais que acontecem em nossa vida, mas tudo é permissão do Senhor, mesmo quando a gente não entende, irmãos. É difícil, viu? Não é fácil, não. Não é fácil a gente passar por uma pandemia dessa e falar simplesmente: na Bíblia falou que ia ter pandemias. Não é fácil, não, gente. Nós somos seres humanos. Muitas vezes nós não entendemos o porquê. Ou você não se lembra da pandemia, a gente falou, só 7 dias. 15 dias nós estaremos de volta. Não dura um mês esse negócio aí. Nós estamos até hoje nisso. Irmãos, nós temos que olhar isso e às vezes reconhecer: eu não entendo. Eu não entendo. Mas louvado seja Deus. Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor não mudou. Porque o Senhor é imutável. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque o Senhor tem feito as coisas. E porque o Senhor falou que os nossos olhos têm que estar no céu. Nós estamos aqui de passagem. E se nós não nos apegarmos nisso, nós viveremos com medo. Nós viveremos travados. Mas, irmãos, no céu não tem coronavírus, não. No céu não tem câncer, não. No céu não tem doença, não. No céu nós desfrutaremos da doce presença do nosso Senhor. E é disso que nós temos que nos apegar. É nisso que nós temos que nos apegar. E os irmãos que infelizmente se foram, e muitos de nós perdemos amigos, pastores, irmãos, filhos, pais, eles estão hoje desfrutando da presença do Senhor, da doce presença do Senhor. Um dia nós estaremos juntos. Glória somente ao Senhor por isso. Esse é um assunto difícil, mas que nós temos que saber. E a igreja aqui estava passando por um momento muito difícil. De perseguição, de não poder agir, de não poder fazer as coisas. É óbvio que o momento dele é diferente do nosso. Mas o princípio é o mesmo. Da igreja sufocada em não poder avançar, em não poder muitas vezes estar juntas, muitas vezes não poder testemunhar. A gente vê o movimento na internet, o movimento de cancelamento hoje. Você fala alguma coisa com princípios cristãos, você naturalmente é cancelado.
jogado de escanteio, você é calado. Irmãos, é luta, é perseguição, e sempre foi assim, e sempre será assim. Nós temos a esperança na glória. Nós temos a esperança eterna. Nós temos a esperança breve. O nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. Em nome de Jesus. E o negócio vai ficar pior, irmãos. É isso que a Bíblia fala. Então, enquanto der para a gente faz o bem, prega o evangelho. Como focos de luz nessa terra, nós vamos iluminando onde dá. Pregando o evangelho a toda criatura. Até o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Mas depois, irmãos, é uma eternidade. É uma eternidade de gozo da presença do nosso Senhor. É uma eternidade sem doenças, sem sofrimentos. É uma eternidade só de glória somente a Deus. É nisso que nós temos que nos apegar. E é interessante como esse povo era centrado na Bíblia por causa do pedido justamente que eles fizeram, que eu pedi até para vocês lerem do versículo 29. Irmãos, presta atenção. Você está sendo perseguido. Olha só, eu vou usar como exemplo o coronavírus, mas não tem o mesmo contexto aqui, mas o princípio é o mesmo. Você está sendo perseguido, não dá para pregar muito o evangelho, o negócio. O negócio está ficando apertado. Qual naturalmente é a sua oração? Senhor, pare a perseguição. Você está doente, está num local. Senhor, me cure, me tire desse local. Senhor, em nome de Jesus, cesse o coronavírus para que a igreja volte, para que nós possamos nos abraçar tranquilamente. Não é essa naturalmente a nossa oração? Ou eu estou enganado? Natural. E o que esses irmãos oram? Esses irmãos não pedem para parar a perseguição. É muito interessante isso. Dá vergonha de ler, irmãos. Quando a gente vai orar, dá vergonha de ler. Parece que a gente não é tão crente igual eles, né? Mas era tudo pecador também, tá, gente? É igual a nós. Preocupa não. Então, o Senhor, eles não pedem para a perseguição parar. Eles simplesmente pedem para o reino avançar. Que o Senhor nos faça avançar em meio às perseguições, em meio aos problemas, em meio ao Covid-19. Senhor, olha para as suas ameaças e cessa as ameaças? Não. E concede aos teus servos que anunciem com intrepidez, com ousadia, com coragem a tua palavra. Não dá para vir na igreja, eu prego no Facebook, prego no Instagram, prego no TikTok, prego em todos os lugares. Não dá para vir, eu não vou parar, do reino vai avançar. Não dá para fazer isso, eu não consigo e agora eu vou pregar. Irmãos, eu estou no hospital, meu Deus do céu, o que eu fiz? Por que o Senhor deixou eu aqui? Mas em nome de Jesus, Deus, me dá uma oportunidade de pregar para o enfermeiro, para o médico, para o faxineiro, para o segurança, para a pessoa que está do meu lado, para que o nome do Senhor seja glorificado e que o reino continue avançando. Esse é o coisa maravilhosa, irmãos. Que Deus nos dê essa coragem como igreja. Que falar em nome de Jesus, Senhor. Nos dê estratégias novas durante a pandemia. Maravilhoso, o pastor que vai começar um negócio de família agora. Que coisa maravilhosa. Nós queríamos estar aqui, mas aí quando tem exceção, vamos lá, vamos usar a internet para o bem. Coisa maravilhosa. O reino avança. Temos que pedir isso para o Senhor. Creio que o Senhor vai operar. Creio que o Senhor vai continuar fazendo milagres. Sabe por quê? É o próprio texto. Eu que estou dizendo, é o texto. Eles pediram ousadia para pregar. Eles creram. Enquanto nós vamos pregar, e nós sabemos que o Senhor vai continuar operando milagres. É isso que eles falaram. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do teu
Santo servo Jesus, que coisa maravilhosa. Eles tinham entendido a grande comissão de Marcos. A grande comissão de Marcos, ide por todo mundo e o evangelho a toda criatura, pede isso para nós. E aí o Senhor Jesus completa. E se vocês fizerem isso, sabe o que eu vou fazer? Sinais, maravilhas, prodígios. Se alguma coisa mal acontecer com vocês, vocês serão protegidos. Eu vou abrir as portas. Eu vou fazer que o reino avance. Se vocês precisarem da paz, eu vou dar a paz. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu vou enviar. Se vocês precisarem de pessoas com dons específicos, eu vou enviar. Se vocês precisarem de pastores assim, eu vou enviar. Se vocês precisarem de dinheiro, eu vou enviar. Mas o que vocês têm que fazer é apenas obedecer. Irmãos, é o nosso Deus que continua operando milagres. Amém, glória a Deus. Irmãos, o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente, que abre as portas. Abre as portas. Um alvoroço tremendo lá. O pessoal pergunta, como em meio à pandemia uma congregação pobre compra um terreno? Glória a Deus por Deus e pela igreja presbiteriana de Diniz. Glória a Deus, irmãos, o reino avança. É o Senhor que é o dono das bênçãos e dos recursos. Esse é o nosso Deus, irmãos. Nós precisamos crer nisso, orar isso, falar isso, porque é a Bíblia que fala isso. Nós precisamos avançar, continuar avançando. Também nós conhecemos a palavra de Deus, a igreja que conhece a palavra de Deus, ela consegue consolar as pessoas. Porque na palavra tem muitas coisas para nos consolar, igual foi lido hoje o Salmo 20. Mas por último lugar, já concluindo, último versículo, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O quarto princípio da igreja que Deus usa é a igreja que pratica. A igreja é unida, a igreja ora, a igreja conhece a palavra de Deus e a igreja pratica o que a palavra fala. Pode ver que eles anunciavam a palavra de Deus. Acontece aqui um sinal físico onde eles estavam. Aí é com Deus, irmãos. Aí o negócio é com Ele. A agenda dos milagres aqui é com Ele. Mas nós vemos aqui a mesma coisa que aconteceu no Pentecostes. Tremeu o lugar. Algo estranho aconteceu. Mas através da oração, o Espírito Santo vem como resposta. Enche as palavras, enche as pessoas. E o resultado é a proclamação do Evangelho. Coisa maravilhosa. A igreja que pratica. A igreja que pratica. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio e cumpriu essas coisas aqui que fala no texto. A união dele com o Pai. A união com os discípulos. O nosso Senhor Jesus Cristo mostrou ser uma pessoa de oração e ele cumpriu isso em tudo. O nosso Senhor Jesus Cristo citava, conhecia, é a fonte ou a própria Escritura. E o nosso Senhor Jesus Cristo praticou. Ele mesmo pregava. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Ele morreu, nos salvou e nos chama hoje para ser uma igreja mais unida. Nos chama hoje para ser uma igreja que ora. Nos chama hoje para ser uma igreja que conhece as sagradas Escrituras. Nos chama hoje para ser uma igreja que pratica. Eu creio que com relação à prática, eu não preciso falar muita coisa aqui não. Porque é só você se envolver. Só você responder o chamado dos pastores quando ele chamar. É só você ajudar em alguma área. É só você pregar a palavra de Jesus Cristo. E para finalizar, eu finalizo com um versículo. Depois da igreja fazer tudo isso, não é o nome da igreja de Diniz, de Bonifácio, ou de qualquer outra, ou do pastor A, o pastor B que vai ser glorificado. É o nome do nosso Senhor. Porque diz em Gálatas 6,14, mais longe esteja de mim gloriar-me,
senão na cruz de nosso Senhor Jesus, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que Deus assim nos abençoe e continue fortalecendo cada vez mais a igreja do Senhor e a igreja presbiteriana de Diniz. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra. E sempre foi dura aos nossos corações, sim, porque ela nos mostra um espelho de que nós somos, de quem nós somos. Mas ela nos conforta porque é o Senhor que está conosco. É o Senhor quem vai adiante. É o Senhor quem vai conosco no barco. É o Senhor que está à nossa volta. E é o Senhor que nos fortalece. Fortalece as nossas vidas, fortalece a vida dos nossos irmãos. Fortalece essa igreja, Deus, para que essa igreja seja uma grande igreja missionária para a tua honra e glória, Pai. Comprometida com o Senhor, comprometida com a tua obra. Para o Senhor, pelo Senhor, para a honra do Senhor. E oramos, ó Deus. Amém. Amém. Deixe sua Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos iniciar mais um estudo, princípios de plantação, de evangelização de igrejas. Nós estamos no 5º princípio, vai até o 9º. Nós estamos estudando já presencialmente esse livro aqui, maravilhoso, do pastor Arival Dias Casimiro, chamado Plante Igrejas. E a primeira coisa que eu quero falar para você a partir do 5º princípio é que às vezes na nossa visão, na visão geral, quando se trata de um tema plantação de igrejas, às vezes a gente pensa em pastores, em líderes, em gente muitas vezes até preparada, que já fez um curso, que já fez 2 cursos, que vive para isso. A gente pensa, não, mas a plantação de igrejas é para eles, é para instituições locais. Eu quero te falar, meu irmão, minha irmã que está me escutando, a plantação de igrejas, na maioria dos casos, começou com gente igual a gente. Gente igual você, que abriu a porta da sua casa, que abriu a garagem da sua casa para a pregação do Evangelho, que chamou um casal, um vizinho, que chamou um amigo ou uma amiga para fazer um devocional, uma célula, alguma coisa ali, e ali começa uma igreja. Depois isso vai se estruturando, aí sim é passado para uma igreja, porque você tem o seu serviço, mas você é um plantador, você é uma plantadora, porque você tem a palavra do Senhor plantada no seu coração. Então você tem que espalhar essa palavra a todas as pessoas, porque é a palavra do Senhor que transforma vidas, a palavra do Senhor que muda corações, é a palavra do Senhor, através da palavra do Senhor, que pessoas são transformadas. E o 5º princípio é esse, que a pregação, a proclamação da palavra é o meio escolhido de Deus para promover a obra missionária. John Stott já disse: a pregação é indispensável para o cristianismo. Sem a pregação ele perde algo que lhe confere autoridade. Isso porque o cristianismo é essencialmente uma religião da palavra de Deus. Assim como toda a criação surge da palavra, as novas criaturas, elas surgem, elas acontecem através da pregação da palavra. Essa pregação da palavra que encontra corações sedentos, e o Espírito Santo mudando esses corações, ali tem uma nova vida, uma nova criatura transformada pelo Senhor. É palavra, irmãos, é palavra que nós devemos pregar, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que transforma. Nós não somos chamados para inventar moda, para inventar a roda. Nós somos chamados para a pregação da palavra, e essa palavra que é poderosa, porque é a palavra do nosso Deus. É a palavra de Deus. É Deus que transforma os corações.
É Deus que muda os corações, por isso que nós devemos pregar a palavra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O mesmo escritor de Atos dos Apóstolos fala, que é Lucas, ele fala que a grande comissão de Lucas, que está em Lucas 24, fala que em nome do Senhor ia ser pregada a palavra de arrependimento. Eu e você não somos chamados para inventar nada, nós somos chamados para falar a santa e eterna palavra, que muda corações, que transforma o coração do nosso vizinho, que transforma o coração do nosso cônjuge, que transforma o coração do nosso pai, da nossa mãe, que transforma o coração das crianças, que transforma e pode transformar o coração de qualquer pessoa. É pela palavra, essa palavra que entra em corações é a palavra do Senhor. A palavra é a semente do reino, é a palavra do Senhor, através dela que o Senhor abençoa a plantação de igrejas, as novas igrejas, o início de uma célula na sua casa, o início de uma igreja aí na sua casa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, diz Atos 1:8, testemunhas do Senhor. Testemunha é aquela que viu, ouviu algo e tem certeza daquilo. A ideia é daquela pessoa chamada a um tribunal, que vai falar daquilo, que vai expressar aquela verdade, aquela convicção. É para isso que eu e você somos chamados, para que pessoas em momentos de desespero escutem a palavra do Senhor das nossas bocas, para que casamentos que estão em ruínas escutem a palavra do Senhor, o conselho eterno do Senhor para o casamento, para que mães e pais com dificuldades de criar os seus filhos, para que nós possamos expressar a palavra, o conselho do Senhor sobre criação de filhos, para que corações sedentos ou corações distantes do Senhor escutem a palavra eterna, e esses corações são transformados pelo poder que há na palavra do Senhor. Nós somos chamados para pregar a palavra. Em Atos dos Apóstolos mostra que o crescimento vem através da pregação poderosa da palavra. Diz Atos 6:7, se você quiser ir acompanhando aí na sua Bíblia: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Atos 8:4 fala que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Atos 12:24, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos 13:49, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Não existe plantação de igrejas, não existe revitalização de igrejas, revitalização de casamentos, revitalização de vidas, revitalização de relacionamentos sem a palavra eterna do Senhor. Nós temos tudo em nossas mãos. Perceba, nós temos tudo em nossas mãos. Talvez esse deveria ser o principal convite para quando eu e você fazermos ou convidarmos pessoas para virem conhecer a nossa igreja. Primeiro, que elas vejam em nós a palavra do Senhor sendo testemunhada, sendo falada e sendo vivida. Segundo, que elas possam ser convidadas, porque na sua igreja, na nossa igreja, na IPJB, seja pregada, ou ela vai escutar a palavra do Senhor sendo exposta. Talvez esse seja o melhor convite, porque quando a palavra do Senhor é exposta, Cristo é exposto, a cruz de Cristo é exposta, a ressurreição de Cristo é falada, a transformação é pregada, o arrependimento é pregado, e o nome de Cristo é
glorificado. É assim que nós devemos ser em nossas vidas. Atos enfatiza que a pregação é o meio escolhido para a edificação da igreja. E aqui eu poderia falar para vocês, ou até garantir, que hoje a principal área relacionada à igreja ou relações humanas que tem crescido é a área do aconselhamento. Pessoas precisando de conselho. Você pode notar o alto índice de procura de psicólogos que fazem um trabalho excepcional. Mas, irmãos, nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra que cura. Se a pessoa precisar tomar remédio, tome remédio, glória a Deus por isso. Mas nós temos a palavra para instruir as pessoas, para instruir casamentos, para instruir crianças, para confrontar a vida das pessoas e confrontar as nossas próprias vidas com a palavra de Deus. Você, irmão, irmã, que quer aconselhar pessoas, não aconselhe segundo as suas experiências, aconselhe segundo a santa palavra e eterna do Senhor. Use as suas experiências, se elas forem confirmar a palavra do Senhor. E lembre-se que pessoas diferentes têm experiências diferentes, com o mesmo princípio. Lembre-se disso. Para você, Deus abre uma porta de emprego, glória ao seu nome, Deus. Para o seu colega, Deus fecha uma porta de emprego, porque Ele está protegendo ele de um perigo maior, glória ao seu nome, Deus. Entendeu? Entendeu? Não precisa desenhar não, né? Você entendeu o princípio aí? Fale da palavra do Senhor. Lucas apresenta no livro de Atos dos Apóstolos uma série de discursos, de sermões pregados pelos nossos irmãos, pelos discípulos do Senhor, e todos esses sermões pregados falam da palavra do Senhor. Pedro em Jerusalém, na escolha de Judas, na escolha do substituto, né? Pedro no dia de Pentecostes, no templo de Jerusalém, Estevão, Tiago, Paulo perante o Sinédrio, Paulo perante Festo, Paulo no Areópago. É palavra de Deus. É palavra de Deus. É palavra de Deus. Eu costumo falar aqui na igreja, sabe do que os adolescentes mais precisam? Sabe o que os jovens mais buscam? Eu sei que às vezes uma novidade atrai, é verdade. Uma novidade na cidade, uma novidade, aquilo pode até atrair por um tempo, mas do que os nossos adolescentes, os nossos jovens precisam, é da palavra de Deus sendo exposta aos seus corações. É a palavra de Deus que responde os anseios dos seus corações. Porque as buscas desse mundo podem trazer até uma alegria, podem trazer até uma certa alegria passageira, mas nunca vai satisfazer o vazio do nosso coração, que é preenchido pela santa palavra e eterna palavra do Senhor. Por isso nós precisamos pregar a palavra. Sermos jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos, que têm sede da palavra do Senhor, que busca a palavra, que medita na palavra, porque assim nós seremos bem-aventurados, como diz o Salmo 1, bem-aventurado é aquele homem que medita na palavra de dia e de noite. Glória ao seu nome, Deus, que o Senhor deixou a palavra. Mas por que nós devemos pregar a palavra? Por que a pregação da palavra? Primeiro, que é uma ordem do Senhor, é a ordem do dono do negócio, é a ordem do dono da missão, a pregação da palavra, e só isso já deveria bastar para nós, não é verdade?
Nós somos criatura de um Criador. E se o Criador mandou nós pregarmos a palavra, nós vamos lá e pregamos a palavra. Se o Criador mandou, nós obedecemos. Porque pregar é um ato de obediência. Preste muita atenção nisso. Se eu e você não temos utilizado o nosso tempo para pregação, para falarmos do Senhor, para falarmos de Jesus Cristo, para falarmos de Sua palavra, nós estamos pecando. Pecado de omissão. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Você já parou para pensar o quanto a palavra do Senhor é boa, faz bem para o seu vizinho, para o seu cônjuge, para o seu filho? Você já parou para pensar nisso? O quanto a palavra transforma, o quanto a palavra conforta, o quanto a palavra encoraja. Quantas milhares de promessas tem na palavra do Senhor. Você pode falar dessa palavra sempre para as pessoas, mas quando nós não falamos, nisso estamos pecando. Nisso estamos pecando. A igreja, ela deve pregar a palavra do Senhor. Esse é um princípio muito claro no livro de Atos dos Apóstolos. Quando você pega Atos 6, a igreja começa a crescer. E ali os líderes se reúnem e eles começam a dividir funções, de acordo com a habilidade, com dons de cada um. E ali eles se dedicam à oração e ao ministério da palavra. Perceba, além da função do líder, eu quero falar que a função da igreja do Senhor, os púlpitos das igrejas têm que pregar a santa palavra do Senhor. Os nossos púlpitos, eles têm que estar cheios da palavra do Senhor, com a personalidade que o pregador tiver, não tem problema. Se ele é mais informal, se ele é mais sério, se ele gosta de contar uma ilustração, uma história, se ele não gosta, se ele só faz aplicação da forma dele, no final do seu sermão, a palavra do Senhor tem que ter sido exposta, a palavra do Senhor tem que ter sido o todo do sermão e Cristo tem que ter sido glorificado. As igrejas precisam pregar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Você pode ver no livro de Atos dos Apóstolos que o que eles fizeram foi sempre pregar a palavra do Senhor. Tinha perseguição, eles saíam pregando. Tinha alguma coisa, eles saíam pregando. Não é assim às vezes que acontece conosco também? Vem o coronavírus, um caos total. O que a gente faz? A gente corre para o nosso quarto orar. A gente corre para a internet procurar culto. Não está podendo ir na igreja, a gente vai, procura um culto, manda para alguém, não é verdade? A gente se volta ao Senhor. E muitas vezes Deus permite coisas em nossas vidas para nós nos voltarmos a Ele, para nós nos arrependermos, para nós voltarmos à casa do Pai, para nós voltarmos ao primeiro amor, seja como você quer falar, para nós voltarmos à paixão pela palavra, pela oração e pelo próprio Senhor, para nós darmos valor ao que realmente tem valor, a comunhão da igreja. Quantas pessoas a gente conversa que sentem falta da comunhão, que sentem falta daqueles irmãos, daquelas irmãs, do irmão que conversa, do irmão que não conversa, do irmão que levanta a mão, do irmão que não levanta a mão, daquela irmã mais quieta, daquela que conversa mais.
daquela que canta mais baixo, daquela que canta mais alto, e assim o corpo de Cristo é formado de pessoas diferentes, mas com o mesmo propósito, que é glorificar a Cristo e seguir o cabeça, que é Cristo. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa é nós pregarmos a palavra do Senhor. Se tem uma fórmula, se pudéssemos colocar o segredo, qual o segredo para o crescimento? O segredo para a transformação de pessoas? O segredo, o grande segredo para o crescimento genuíno da igreja? Nós poderíamos colocar oração, que é dependência do Senhor. Através da oração, o poder do Espírito Santo, porque nós dependemos dele. O Espírito Santo que transforma o coração. E a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Esse é o segredo. Mas esse é o segredo? Esse é o segredo. Sabe por que muitas vezes nós não vemos transformação? Porque muitas vezes nossas vidas estão com pouca palavra. Os nossos quartos, o nosso dia está com pouca oração. Porque muitas vezes nós estamos orando apenas no almoço, no jantar, como um ritual. Nós não dependemos mais do Senhor. Às vezes nós dependemos mais do nosso celular, do nosso cartão de crédito, do que na confiança do Senhor. Nós muitas vezes não estamos vendo mais transformação, porque nós não estamos mais vendo joelhos no chão dependendo do Senhor. Nós precisamos voltar a depender do Senhor, a depender do Espírito Santo, a pregar a pregação poderosa da palavra de Deus, a apontar para Cristo, para aquele que transforma corações, para aquele que morreu, venceu a morte, governa o universo e transforma vidas, para aquele que vive e voltará para buscar a sua noiva. Nós devemos depender somente dele e pregar somente ele, para a honra e glória dele. A pregação da palavra, como nós falamos aqui, ela precisa ter a Bíblia, ou o conteúdo precisa ser a palavra de Deus, a morte de Cristo e a ressurreição, a pregação de arrependimento. E quanto é difícil pregar arrependimento hoje, não é verdade? Às vezes nós queremos uma pregação boa, uma risada boa, nós queremos bênção, nós queremos uma bênção espiritual para a nossa família, nós queremos portas abertas para os nossos filhos, para nós, o nosso emprego, nós queremos, todo mundo quer isso. Mas na hora de mudança, na hora de mexer com o nosso orgulho, muitas vezes na hora de falarmos que esse caminho está errado, é difícil, não é verdade? Mas para nós pregarmos o Evangelho, nós precisamos pregar o arrependimento, mudança de vida, pregar a negação de nós mesmos, pregar a submissão a Cristo e não apenas os nossos desejos, pregar o seguir o caminho de Cristo, mas pregar a satisfação do coração, pregar a paz que excede todo entendimento, pregar a vida eterna que só Cristo pode dar. Que coisa maravilhosa é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é uma pregação de amor. E mesmo quando nós pregamos o arrependimento, nós estamos pregando por amor à pessoa, por amor às multidões que não conhecem a Cristo, por amor às multidões que estão buscando algo para satisfação pessoal, para satisfazer os seus prazeres. E a única coisa que pode nos satisfazer é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo e governa o universo. A única coisa que pode nos satisfazer é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo.
e através da palavra nós pregamos a Cristo. Através da palavra nós anunciamos e glorificamos a Cristo. Glória ao teu nome, porque Cristo, Ele é o tema principal da nossa pregação. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Toda a palavra de Deus aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento, todos os rituais apontavam para Cristo. Todos os sacrifícios apontavam para o verdadeiro Cordeiro que foi sacrificado, morto, que fez um sacrifício eterno, único. Agora nós pregamos a Cristo. Por isso que o nosso culto é para Cristo. Nosso culto é cristocêntrico, as nossas músicas são para Cristo, a nossa vida é para Cristo. E se uma pessoa mudar dentro da nossa igreja, não é por causa de nós, é por causa de Cristo. Glória a Cristo, tudo é para Ele, e nós devemos pregar somente a Cristo. A evangelização em Atos dos Apóstolos, na Bíblia toda, mostra que ela estava centrada em Cristo, não no homem. Diz Atos 16:31, crê no Senhor Jesus. Não crê em mim, não crê na placa da nossa igreja. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É Cristo, meus irmãos. É Cristo que teu filho precisa, é Cristo que você precisa, é Cristo que teu pai e a sua mãe precisa, é Cristo que os nossos jovens precisam, é Cristo que as nossas crianças precisam, é de Cristo que nós precisamos. E Cristo se dá a conhecer a nós, através da palavra do Senhor. Glória somente a Cristo. Irmãos, nós temos essa palavra. A pregação da palavra, ela foi um meio escolhido por Deus para promover o crescimento da igreja. A palavra é a semente do reino. A pregação da palavra não é uma opção, ela é uma ordem do Senhor. A pregação da palavra é a prioridade da igreja, porque quando nós estamos pregando fielmente a palavra do Senhor, é o próprio Senhor que tem sua palavra eterna falando e instruindo os corações na igreja. A pregação da palavra, ela proclama o senhorio de Cristo. Ela sempre vai apontar para Cristo. Toda a pregação bíblica da palavra do Senhor, ela vai apontar para Cristo. Ela não vai apontar para homens, para grandes líderes que a nossa terra tem ou teve. Ela vai apontar para o Senhor de tudo e de todos, daquele que vive e reina e voltará para buscar a sua igreja, que é Cristo. Por isso, quando nós pregamos a palavra do Senhor, quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós podemos falar sobre todos os temas difíceis, mas a Bíblia fala sobre arrependimento, a Bíblia fala sobre o juízo final, a Bíblia fala sobre o inferno, a Bíblia fala sobre disciplina, mas ela fala de bênçãos, ela fala dos cuidados do Senhor, ela fala da bondade do Senhor, ela fala, instrui sobre dinheiro, sobre como utilizar os nossos recursos, ela instrui sobre casamentos, ela fala sobre criação de filhos, ela fala sobre trabalho, ela fala sobre a vida social, ela fala sobre política. Por isso, quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós devemos e temos que pregar todos os desígnios de Deus, todas as instruções do Senhor. Pregue a palavra, tempo e fora de tempo. Prega a palavra de Deus, irmãos, que transforma as nossas vidas. Nós deveríamos estar decorando a palavra de Deus, as milhares de promessas do Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes nós vemos milhares de notícias,
nas redes sociais, na televisão, e nós ficamos com medo, temerosos, sim, mas ao mesmo tempo tem milhares de promessas na palavra do Senhor, que vai confortar o nosso coração, que vão consolar o nosso coração, que vão cuidar do nosso coração, que vão servir de instrumentos para nós abençoarmos outras pessoas também. Aprenda mais da palavra do Senhor, pratique a palavra do Senhor, participe de estudos bíblicos da sua igreja. Nós estamos tendo aqui online o estudo bíblico, mas assim que liberar, as coisas melhorarem, nós voltamos com o estudo presencial, para nós abrirmos as nossas Bíblias juntos, para nós lermos juntos, para nós aprendermos da palavra do Senhor juntos, porque a palavra do Senhor é o meio escolhido para a expansão do reino, para a plantação de novas igrejas, para alcançar pessoas. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. A palavra transforma, a palavra é eterna. Que Deus abençoe muito a sua vida, a vida da sua família. Que Deus abençoe e console o seu coração nesse momento. Se apegue à palavra e às promessas do Senhor de cuidado. Seja instrumento do Senhor para abençoar outras pessoas também nesse momento de pandemia. Ore por alguém mesmo à distância. Mande uma mensagem para alguém, o culto para alguém, um devocional para alguém. Seja instrumento do Senhor, mas lembre-se, pregue a palavra do Senhor, pregue a Cristo, esse que morreu, ressuscitou, está vivo e voltará para buscar a sua igreja. Abaixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é santa, que é eterna, que é viva, que é eficaz. Que nós possamos ser servos apaixonados pela palavra, apaixonados pela pregação, pela proclamação da tua palavra. Que a tua palavra seja a nossa meditação dia e noite. Que a tua palavra esteja em nossos corações, esteja em nossa boca, Deus, esteja em nosso dia a dia. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, como igreja, a ser uma igreja fiel à tua palavra. Nos ajuda como cristãos, seguidores do Senhor, a sermos fiéis à tua palavra. Oh Deus maravilhoso, nos ajuda a termos paixão pela tua palavra, pelo aprendizado da palavra, e que o teu nome seja glorificado em tudo, Senhor. Glória somente ao Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.